A NTT se manifesta contra a regularização das linhas da Itapemirim pela Suzantur e cita insegurança jurídica. Águia Branca é intimada pela Justiça a informar detalhes sobre a transição e interesse nas linhas da Itapemirim. E você vai ver também. Dados do anuário da NTT mostram aumento nas tarifas e queda no número de passageiros no transporte rodoviário. Produção de ônibus mantém ritmo de crescimento e fecha o primeiro semestre do ano com alta de cerca de 5% na produção de carrocerias. Eletra amplia sua liderança no mercado de ônibus elétricos e prepara novidades para a Latibus 2026. Volvo prepara novidades na Latibus com novos chassis, tecnologias de segurança e soluções para os segmentos urbano, rodoviário e elétrico. Justiça de Mato Grosso bloqueia bens da Verde Transportes com dívidas de 257 milhões de reais. Autoviação Gadotti perde decisão que garantia a operação e retomada de linhas interestaduais. Novos ônibus. Governo Federal libera 25 milhões de reais para a renovação de frota em Belo Horizonte. E ainda, Rio de Janeiro vai pagar 12% a mais para empresas que utilizarem ônibus elétricos na nova concessão do sistema. Fique com a gente, essas e outras notícias você confere agora no Jornal do Ônibus, que está apenas começando. Segundo dados da Fabus, a Associação Nacional que reúne os fabricantes de carrocerias de ônibus aqui no Brasil, foram produzidas 2.634 unidades no primeiro semestre deste ano, um resultado de 500 coletivos a mais do que o registrado em junho de 2025 e 154 acima do volume de maio, confirmando o aquecimento do setor, impulsionado pelas renovações de frotas, aumento das encomendas para os segmentos urbano e rodoviário e também pelo fortalecimento das exportações. Pela segunda vez no ano, os micro-ônibus lideraram a produção nacional, com 905 carrocerias, equivalentes a 34,3% de toda a fabricação brasileira. A Anelbus foi a principal fabricante do segmento, com 560 unidades, seguida pela Caio com 237, Buscar com 68 e a Marco Polo com 40 veículos. O desempenho reflete o crescimento da demanda por veículos destinados para o transporte escolar, fretamento, linhas alimentadoras e operações em cidades de menor porte, graças ao menor custo operacional e maior versatilidade. No segmento de ônibus urbanos, foram produzidas 684 carrocerias, representando quase 26% da produção nacional. A liderança absoluta permaneceu com a Caio, responsável por 454 unidades, seguida pela Marco Polo com 134 e a Mascarello com 82 veículos. No segmento de rodoviários foram fabricadas 558 carrocerias durante o mês. A Marco Polo manteve a liderança com 269 unidades, seguida pela Comil com 112, Buscar com 75, Irizar com 57, Volare com 26 e a Mascarello com 19 veículos. Já no segmento de mini-ônibus, foram produzidas 487 carrocerias, com liderança da Volare, que produziu 231 unidades, praticamente empatada com a Mascarello, que fabricou 230 coletivos. Nas exportações, a indústria brasileira também manteve um desempenho positivo. Em junho, foram exportadas 262 carrocerias, com destaque para Marco Polo, que embarcou 96 veículos, seguida pela Irizar, Comil, Volare, Buscar e Mascarello. Os ônibus rodoviários continuam sendo o principal produto brasileiro destinado ao exterior. Com o resultado de junho, a indústria alcançou 13.830 carrocerias produzidas no primeiro semestre de 2026. A Caio lidera entre todas as fabricantes, com 3.816 ônibus produzidos neste ano, seguida por Nelbus, Marco Polo, Mascarello, Volare, Comil, Buscar e a lanterninha, a Irizar. Entre os grandes grupos, o Grupo Marco Polo, formado por Marco Polo, Volare e Nelbus, lidera o mercado nacional, seguido pelo Grupo Caio, que inclui a Buscar. Os números da Fabus
também mostram uma mudança importante no perfil da indústria. Embora os ônibus urbanos ainda liderem a produção acumulada do ano, os micro-ônibus reduziram de forma significativa essa diferença, refletindo a crescente procura por veículos menores, mais econômicos e adaptados às necessidades do transporte coletivo nacional. A Eletra consolidou sua liderança no mercado brasileiro de ônibus elétricos, ao responder por 38% dos emplacamentos realizados no primeiro semestre de 2026, com 224 veículos, praticamente o dobro da segunda colocada. Os ônibus de piso baixo, desenvolvidos em parceria com a Caio, também foram os modelos elétricos mais vendidos do país, com 113 unidades emplacadas. A fabricante confirmou que negocia o fornecimento de ônibus para novas cidades do país, que ainda não contam com frotas elétricas, ampliando sua atuação além da capital paulista. A empresa também prepara o lançamento de novos produtos durante a Latibus deste ano, em agosto, quando apresentará soluções voltadas à expansão da mobilidade elétrica. E já que estamos falando de Latibus, a Volvo levará para o evento uma linha ampliada de ônibus e soluções para os segmentos urbano, elétrico e rodoviário. Entre os destaques estão novos chassis para operações de alta capacidade, veículos preparados para diferentes matrizes energéticas e atualizações na linha rodoviária com foco na redução do consumo de combustível, maior segurança e menor custo operacional. Os modelos B360R 4x2 e B420R 6x2 estarão entre as novidades, este último equipado com sistemas avançados de assistência ao motorista como frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa, monitoramento de ponto cego e detector de fadiga. Além dos veículos no estande, outros 10 ônibus da Volvo estarão expostos em diferentes áreas da feira. A Justiça de Mato Grosso determinou o bloqueio de bens da Verde Transportes para garantir o pagamento de uma dívida de R$ 257 milhões com o governo do estado. A empresa, que segue em recuperação judicial, terá 10 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores e comprovar medidas para regularizar sua situação fiscal. O estado também pediu uma decretação de falência da companhia. Um novo administrador judicial foi nomeado para avaliar se a empresa possui condições de continuar suas operações. A Justiça Federal extinguiu a ação que havia garantido à Autoviação Gadotti o direito de operar 12 linhas interestaduais entre Santa Catarina e São Paulo. A decisão aconteceu porque a empresa ajuizou 2 ações idênticas em varas diferentes, caracterizando litispendência. Com isso, a liminar foi revogada, mas o mérito da disputa não foi analisado. Agora, cabe à NTT decidir se as linhas continuarão operando ou se as autorizações serão definitivamente canceladas. O Anuário Estatístico da NTT mostra que a tarifa média das passagens interestaduais aumentou 3,3% entre 2024 e 2025, passando de uma média de R$ 161,93 para uma média de R$ 167,32, percentual inferior à inflação oficial do período. Apesar do reajuste, o transporte rodoviário perdeu 9,6% dos passageiros, reduzindo o faturamento das empresas em 6,6%, cerca de R$ 6,1 bilhões. O maior aumento ocorreu nas viagens de até 200 quilômetros, uma alta de quase 22%, enquanto as viagens acima de 1.500 quilômetros registraram uma pequena redução nas tarifas. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, novas notícias envolvendo o caso Itapemirim e, a seguir, as notícias que estão em manchete no setor rodoviário. O JU volta em instantes. Não saia daí. O Ministério das Cidades publicou 2 portarias autorizando a seleção de financiamentos do novo PAC Mobilidade Urbana para a compra de ônibus novos em Belo Horizonte. Ao todo, serão R$ 25,6 milhões em recursos do FGTS. Desses R$ 25 milhões, 12,3 serão destinados para Via BH Coletivos e mais 13,3 milhões para Milênio Transportes.
Os financiamentos serão operados pelo Banco Mercedes-Benz e fazem parte do programa ProTransporte, que busca renovar a frota com veículos mais modernos, menos poluentes e mais confortáveis. A publicação das portarias representa apenas a seleção das propostas. A contratação dos recursos ainda depende da aprovação técnica, jurídica e financeira dos agentes responsáveis. A Prefeitura do Rio definiu que as empresas que utilizarem ônibus elétricos na nova concessão do Sistema Rio receberão uma remuneração 12% maior a paga pelas empresas que somente tiverem veículos a diesel. A medida busca compensar o alto custo de aquisição dos ônibus elétricos, que chegam a custar cerca de 3 vezes mais que os modelos convencionais. Em contrapartida, esses veículos têm um custo de operação e manutenção muito menores, e a vida útil pode chegar a mais de 20 anos. No entanto, ônibus elétricos não serão obrigatórios no Rio de Janeiro. As empresas poderão optar por frotas mistas, recebendo adicional apenas pelos ônibus elétricos em circulação. A Artesp autorizou a prorrogação da paralisação da linha semiurbana entre Itapevi e São Roque, operada pela aviação Danúbio Azul. A interrupção poderá permanecer por até 180 dias, contados a partir da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A aviação Itaúna iniciou os testes de um novo ônibus rodoviário na linha Belo Horizonte-Itaúna. O veículo possui carroceria Marco Polo Viagem G8 1050 e motorização da Volvo do modelo B320R Euro 6. Durante os testes, a empresa vai avaliar consumo de combustível, desempenho mecânico, conforto dos passageiros, dirigibilidade e custos operacionais. O ônibus possui 46 poltronas, ar-condicionado, sanitário, geladeira, tomadas USB, janelas panorâmicas e dispositivo de acessibilidade para passageiros com mobilidade reduzida. Caso os resultados sejam positivos, o modelo poderá integrar de forma definitiva a frota da empresa, reforçando o processo de modernização e oferecendo viagens mais confortáveis, eficientes e sustentáveis. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Flagrante registrado pela equipe do canal Próxima Parada aqui em Maringá, no Paraná. Já está em circulação os ônibus da aviação Garcia com as bandeirinhas do Mercosul, já simbolizando a operação da empresa nas linhas da JBL Internacional. Confira só as imagens. A NTT se manifestou oficialmente contra o pedido da Suzantur para obter a regularização das 125 linhas e 746 mercados interestaduais que pertenciam ao grupo Itapemirim, atualmente em processo de falência. Em um documento encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a agência afirmou que tanto a regularização, tanto o arrendamento e o futuro leilão dessas linhas geram uma insegurança jurídica ao setor de transporte rodoviário interestadual. Segundo a NTT, as linhas interestaduais não são bens pertencentes às empresas, mas sim autorizações públicas concedidas pelo poder público. Desta forma, elas não podem ser tratadas como ativos comerciais passíveis de arrendamento ou leilão. Para a agência, quando uma empresa deixa de operar, como ocorreu com o grupo Itapemirim, após a falência decretada em setembro de 2022, as autorizações estão vinculadas àquela empresa e não podem ser simplesmente transferidas para outra. A manifestação também destaca que a Suzantur não atende aos requisitos exigidos para conseguir uma regularização administrativa junto à agência. A empresa não é autora das ações judiciais que discutem a titularidade dessas linhas, não possui autorização técnica para explorá-las e tenta obter a titularidade definitiva de mercados operados anteriormente pela Itapemirim e pela Caiçara, sem possuir vínculo jurídico reconhecido pela agência. Além disso, a Suzantur nunca pediu judicialmente a titularidade dessas linhas, requisito considerado essencial para esse tipo de regularização. Na avaliação da NTT, caso o pedido da Suzantur fosse aceito, haveria a transferência definitiva da titularidade dessas linhas para a empresa, o que poderia esvaziar economicamente o processo de leilão dos ativos da massa falida da Itapemirim. A agência argumenta que isso reduziria o interesse de possíveis compradores,
afetaria os credores da falência e aumentaria ainda mais a insegurança jurídica do setor. A NTT também criticou o fato de a Justiça definir quem deve operar essas linhas, afirmando que essa competência pertence exclusivamente ao órgão regulador federal, e classificou essa atuação do Judiciário como uma interferência indevida nas atribuições da agência. Enquanto isso, a Justiça de São Paulo decidiu reabrir os prazos para novas manifestações da própria NTT, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, da Administradora Judicial do Ministério Público, da Aviação Águia Branca e das demais partes envolvidas, antes de definir o futuro do leilão dos ativos da Itapemirim, que alegou existirem recursos pendentes capazes de alterarem diretamente o objetivo do leilão. Na prática, a decisão adiou a realização do leilão. A administradora judicial, a EXM Partners, havia sugerido que o primeiro leilão começasse em 13 de julho deste ano, mas isso não aconteceu. Agora o processo passa por uma nova etapa de discussões antes que seja definida uma nova data para a venda das linhas, marcas, guichês e ônibus pertencentes à massa falida da Itapemirim. Um outro ponto importante da decisão foi a determinação para que a NTT e o CAD sejam novamente intimados de forma adequada. A agência informou que havia protocolado uma manifestação técnica ainda em maio deste ano, mas o documento também não foi anexado ao processo. A NTT também alegou que não foi intimada corretamente, já que, como autarquia federal, deveria receber comunicação por meio do portal eletrônico próprio e não apenas pelo Diário da Justiça. A magistrada concordou com esse entendimento, determinando a devolução dos prazos e a localização da manifestação anteriormente apresentada pela NTT. A juíza também determinou que a Aviação Águia Branca apresente informações detalhadas sobre a transição da operação das linhas. A empresa passou a ser a nova arrendatária após uma decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que em junho decidiu por 3-2 que a Companhia Capixaba deveria substituir a Suzantur na operação das linhas da Itapemirim. Apesar da decisão, ainda cabem recursos e a substituição definitiva depende da conclusão da transição operacional. Segundo a Águia Branca, a troca de operadora não causará interrupção dos serviços nem prejuízo aos passageiros ou aos ativos da massa falida. A empresa afirma que está assumindo a operação em condições mais vantajosas para os credores do que aquelas oferecidas pela Suzantur, mas agora deverá comprovar ao judiciário como essa implantação está acontecendo na prática. No processo, a empresa Vamos Locações, integrante do grupo Simpar e uma das principais credoras da falência da Itapemirim, manifestou-se favorável à realização do leilão o mais rápido possível. A empresa argumenta que os recursos que foram apresentados pelas demais partes não possuem efeito suspensivo e que o arrendamento não pode substituir a venda definitiva dos ativos, já que os valores arrecadados servirão para pagar os credores. A disputa envolve uma longa sequência de decisões judiciais que acontecem desde a falência da Itapemirim em 2022. De lá para cá, a Suzantur está operando as linhas por meio de um arrendamento autorizado pela Justiça. Entretanto, desde o ano passado, uma nova concorrência judicial escolheu a Aviação Águia Branca como nova arrendatária, por apresentar uma proposta financeira muito superior. Enquanto a Suzantur deposita mensalmente um valor mínimo de R$200 mil, cerca de 1,5% das vendas físicas de passagens, o que gerou já aproximadamente R$11,9 milhões em cerca de 3 anos e meio de operação, a proposta feita pela Aviação Águia Branca prevê pagamentos fixos de R$3 milhões por mês. Apenas em um período de 12 meses, esse contrato representaria cerca de R$42 milhões para a massa falida, valor aproximadamente 3,5% maior do que tudo que a Suzantur arrecadou durante todo o seu período de arrendamento. O Grupo Comporte também participou da concorrência, oferecendo cerca de R$1,7 milhão mensais, enquanto a Inques e Empreendimentos chegou a apresentar uma proposta de R$3 milhões, mas acabou desclassificada por não atender a critérios técnicos exigidos. Diante deste cenário, o processo permanece em uma fase decisiva. A Justiça ainda deve analisar as novas manifestações da NTT, do CAD, da Administradora Judicial,
do Ministério Público e das empresas que estão envolvidas no processo, antes de decidir se o leilão será realizado, alterado ou novamente adiado. Paralelamente, continuam as discussões sobre a legalidade do arrendamento das linhas, a possibilidade de alienação das autorizações interestaduais e a efetiva transferência da operação da Suzantur para a Águia Branca, tornando este um dos processos mais complexos e relevantes do transporte rodoviário brasileiro nos últimos anos, e que você, é claro, sempre confere a cobertura aqui no canal Próxima Parada. O caso das linhas da antiga Itapemirim vai muito além de uma disputa entre Suzantur e Águia Branca. A manifestação da NTT reforça um debate essencial. As autorizações para operar linhas interestaduais são concessões públicas e não ativos que podem ser livremente leiloados ou transferidos. Ao mesmo tempo, a Justiça precisa conduzir o processo de falência de forma que garanta o pagamento dos credores e a continuidade dos serviços aos passageiros. O desafio está justamente em equilibrar essas duas responsabilidades, sem criar a chamada insegurança jurídica para todo o setor. A decisão do STJ, que autorizou a Águia Branca a assumir o arrendamento e a reabertura dos prazos para novas manifestações, mostram que a disputa ainda está longe do fim. Mais do que decidir quem ficará com as linhas, o Judiciário e a NTT precisam construir uma solução definitiva que respeite a legislação, preserve a prestação do serviço e dê previsibilidade ao mercado. O desfecho desse processo poderá servir de referência para futuras falências e reorganizações no transporte rodoviário nacional. Por isso, é fundamental que prevaleçam a segurança jurídica, a transparência e o interesse público. O nosso destaque do dia é a produção de ônibus no Brasil neste primeiro semestre de 2026. A indústria nacional produziu 13.830 ônibus, um crescimento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Fabus. O nosso sim ou não de hoje é sobre a Marco Polo. Você acredita que poderemos ter novidades relacionadas ao segmento de urbanos na Latibus 2026? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. Termina aqui mais esta edição do nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Para você uma boa noite e até a próxima. A gente se vê.